Então, salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos vocês aí, meus queridos alunos, seja das carreiras policiais, seja da magistratura, enfim, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo certinho, né? Por aqui tudo certo. Bom, já vou iniciar falando também, né? Que quem fala é o Jardel, professor, mentor, pesquisador em Direito. E vídeo de hoje, gente, mais um vídeo sobre legislação extravagante para a Polícia Militar. Dessa vez, nosso tema da vez, nosso tema de hoje é Lei Maria da Penha, tá? Então fique aqui comigo porque, eu vou trazer para você o melhor da jurisprudência, as principais atualizações da lei, os principais bizus e as principais pegadinhas sobre a lei 11.340 de 2006, que comumente, tradicionalmente chamamos de Lei Maria da Penha, certo? Bom, se você está gostando do conteúdo, peço a você que clica aí no curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos assim que eles são postados. E não só isso, gente, compartilha para que a gente consiga aí alcançar várias e várias pessoas e ajudar, né? Eu espero que eu ajude vocês com essa aula. E qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato comigo, @jardel_rferreira, beleza? É o meu Instagram. Então, manda uma mensagem lá e vamos para cima. Gente, como eu disse para vocês vão perceber aqui que essa aula tá especial por ela ter muito conteúdo de jurisprudência e atualizado. Lembrem que, especialmente para vocês, futuros policiais militares, a banca deixou claro no edital que pode fazer a cobrança de jurisprudência na prova de vocês, beleza? Então, bora para cima aqui, deixa eu espelhar e bora. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Como é que a gente vai dividir o nosso papo, gente? Eu vou fazer essa divisão em 6 pontos, que eu julgo que eles são extremamente importantes aí, sobre a Lei Maria da Penha, que são, primeiro ponto, disposições gerais. Segundo ponto, como se configura a violência doméstica. Terceiro, quais são as formas de violência, né? O quarto, nós vamos pincelar alguns artigos, principalmente as atualizações em relação a parte de atendimento pela autoridade policial. 2 artigos também que são novidades aí no ponto 5, que é o ponto dos procedimentos, e o ponto 6, o sexto ponto, que são as medidas protetivas de urgência, beleza? Então vamos começar aí. Primeiro a gente vai começar dando um contexto, né? Qual é o objetivo aí da Lei Maria da Penha? Por que ela existe? Bom, gente, lembrem que a Lei Maria da Penha, ela existe porque ela cria, essa Lei 11.340, ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então, além de buscar coibir e prevenir, ela estabelece medidas de assistência, porque ela não só ficou satisfeita em coibir e prevenir, mas ela estabelece aí medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e nós iremos entender que contexto é esse, tá? Mas no cenário geral, esse é o objetivo da Lei Maria da Penha. Joia? Saímos do contexto geral e iremos aqui já para a primeira pergunta, que é um tópico legal, que é o segundo artigo da lei, mas que também tem uma jurisprudência recentíssima atrelada e que nós precisamos ficar atentos, tá, meus alunos? Então, primeira pergunta, quem é que pode ser vítima da violência doméstica? Bom, a Lei 11.340, ela diz no artigo 2º, que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, elas gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, e elas são aí o sujeito passivo, né? Elas são um polo passivo para fins de aplicação da lei, ou seja, são elas as vítimas que podem ser beneficiadas aí com a aplicação da Lei 11.340, com a Lei Maria da Penha, né? Então, do que diz a lei, do que diz o diploma legislativo, o artigo 2º deixa claro que toda mulher, então seria
a mulher, né? Só que vejam só o que acontece. Em 2025, ano passado, o STF ele decidiu de forma muito interessante, inclusive com relação à própria lei, que ele conseguiu ampliar ele amplia aí quem é o sujeito passivo da Lei 11.340, tá? E aí o que é que o STF deixou claro? Qual foi o posicionamento da corte aí? A corte ela deixou claro que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada. Vejam só, gente, e anotem isso aqui, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o CESP na prova de vocês vai cobrar isso aqui. Que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada aos casais homoafetivos do sexo masculino. Gente, já tinha decisão, salvo engano, do STJ, que a Lei Maria da Penha podia ser utilizada aí pelos casais homoafetivos do sexo feminino, tá? Mas o STF ele deixou claro que também se aplica aos casais homoafetivos do sexo masculino e para as mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, tá? Então, gente, fiquem atentos a esse julgado, tá? Informativo número 1167 ou 1167, que foi julgado ano passado. Esse tema aqui já foi cobrado pelo CESP em questões de prova, tá? Então, é o primeiro ponto de atenção aí para tu ficar ligado nisso aqui, que com certeza não tenho dúvida nenhuma que o CESP vai cobrar isso aqui para você. Beleza? A seguir, a gente vai verificar como é que se configura a violência doméstica. Gente, vejam só. Quando a lei diz como é que se configura, ela quer demonstrar em que situações é possível se aplicar aí a Lei 11.340, ou seja, como é que quais são as situações em que a gente aplica a Lei Maria da Penha. A lei deixa claro 3, né? Que a gente vai ver em seguida. A primeira, que está lá no inciso 1, esse é o artigo 5º, tá? Da Lei Maria da Penha. No inciso 1, a lei diz que é possível a aplicação da lei quando a violência ou qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ela lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, vocês podem verificar aí, e acontecer, essa agressão ela acontecer aí no âmbito da unidade doméstica, tá? Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Então percebam que aqui, quando a lei fala em unidade doméstica, ela quer falar no âmbito da família no sentido de local. Então, na residência, por exemplo, em que várias pessoas moram, é possível que seja aplicado, se for mulher ou nas outras hipóteses aí transexuais que a gente viu anteriormente, é possível a aplicação na Lei Maria da Penha. Um ponto de atenção aqui para vocês é que essas pessoas que residem aí nesse local, nesse âmbito da unidade doméstica, elas não precisam necessariamente ter vínculo familiar, tá, gente? Então, a gente não está falando aí necessariamente de pai, mãe, irmão, tá? Então, por exemplo, uma pessoa esporádica que já está coabitando com essas pessoas, mas que, por exemplo, passa fim de semana e depois sai, volta para o fim de semana, então que esporadicamente convive com essas pessoas, também pode ser aplicada a ela a Lei Maria da Penha, se ela fizer o pedido, né? Então, cuidado com essa ideia aí, porque é possível no âmbito da unidade doméstica, tá? Com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, cuidado com isso aí, viu, gente? Cuidado com o inciso 1. No inciso 2, a lei já deixa claro que também se aplica a Lei Maria da Penha no âmbito da família. Aqui já é diferente. Quando a lei fala em família, ela fala no sentido de vínculos familiares. Então, pai e mãe, e é justamente o que deixa claro o inciso 2, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, perceba que aqui a gente já tem um vínculo familiar. Pai, mãe, irmão, enfim, a gente já tem essa distinção do inciso 1
justamente porque a gente já tem um vínculo familiar estabelecido. E o ponto que está em vermelho também é super importante, porque a lei diz: unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá? Por afinidade, lembrem, por exemplo, sogro ou sogra. Então, são laços que a gente possui nas nossas relações familiares que são definidos aí pela afinidade, tá certo? Então, fiquem atentos ao inciso 2. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Esse já é muito diferente dos outros, porque já é um âmbito mais amplo. Então, onde houver relação de afeto, relação íntima de afeto, a gente pode falar na configuração e aplicação da Lei Maria da Penha. É nesse inciso 3 também que a gente pode aplicar. Seria possível a aplicação da Lei Maria da Penha para namorados ou ex-namorados, por exemplo, ex-namoradas. Enfim, é possível a aplicação aí, justamente baseado no inciso 3. E o inciso 3, o final dele é de extrema importância para vocês, que é quando a lei diz independentemente de coabitação. Então, essa relação íntima de afeto, ela não precisa de coabitação, eles não precisam morar juntos. Justamente por conta disso que a gente deu o exemplo dos namorados. Ex-namorados, por exemplo, ex-companheiros, ex-esposos, enfim. Então, percebam que esse inciso 3 ele é mais amplo em qualquer relação íntima de afeto. Beleza? Então, a Lei Maria da Penha traz 3 âmbitos, 3 unidades aí, que são, lembrem, vamos recapitular, unidade doméstica, âmbito familiar e em qualquer relação íntima de afeto. De novo, unidade doméstica, âmbito familiar, em qualquer relação íntima de afeto. Beleza? Partindo dessa premissa, a gente vai aí para as formas de violência e, para o vídeo não ficar extenso, a gente vai ver a primeira violência e seguimos no próximo vídeo com as outras, tá? É o artigo 7º aqui, eu não coloquei no slide, mas é o artigo 7º da Lei Maria da Penha, o inciso 1, que ele já diz que dentre as formas de violência doméstica, nós temos aí a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da lesão corporal, né? Então, a gente tem a ideia aí de crimes que ofendam a integridade física da mulher. Exemplo dele, um exemplo de um crime nesse sentido é a lesão corporal, em que o homem agride aí a mulher por meio de socos, chutes, enfim, e se configura. Essa é uma das formas de violência aí que o artigo 7º traz pra gente, exemplificando, beleza? Então, como prometido, a gente vai finalizar por aqui para o vídeo não ficar tão extenso e nos próximos vídeos daremos continuidade aí a Lei 11.340, beleza? Se você está curtindo, já vou pedir de novo, deixa teu curtir aí, teu comentário também, me deixa saber se eu estou conseguindo te ajudar. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera aí do fundo do meu coração, eu espero estar te ajudando. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.